Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Na semana passada eu voltei a trazer a haul de Black Clover e vocês pediram pra continuar. Então sim, nessa semana já vamos ver a haul do capítulo 245 do mangá, que praticamente confirma várias das nossas teorias. O Yami realmente ficou mais poderoso e agora ele tá enfrentando o Dante. Vamos ver como tudo isso tá acontecendo neste vídeo de hoje. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida rapidinho aí se o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como vocês lembram durante o fim do último capítulo do mangá de Black Clover, e agora com a continuação desse novo capítulo da semana, todo mundo tava emocionado com a chegada do Capitão Yami. A gente sabe que a magia do Yami é única, aquela magia de trevas é algo que só ele possui. E quando aquele corte dimensional gigante apareceu cortando tudo e queimando tudo, a Vanessa e a Grey logo notaram que era o seu capitão. Não só isso, também como o Dante também notou. Ele já sabia que era o Yami só de ver bem de longe. Ele dizia que realmente era o cara que ele tava buscando por ali, o Yami Sukehiro. Neste ponto a gente vê que os dois até vão se dar bem mal, mas vão se dar bem do mesmo jeito. O Dante realmente gostou muito da personalidade do Yami, afinal o Yami simplesmente chegou dizendo que ia destruir ele, e com essa intenção. O olhar do Yami tava furioso como nunca. A última vez que a gente viu ele com tanta raiva assim, foi do mesmo jeito quando ele queria proteger os seus companheiros de esquadrão, mas agora tava bem pior. Afinal ele viu Gal e Asta caídos inconscientes ali. E ele dizia que realmente não importava quem que era o inimigo que tava na sua frente, ele ia esmagar aquele cara. Dante então, assim como foi naquela sua conversa com Asta, ele começava a falar sobre maldade e sobre sentimentos negativos, e dizia que o Yami tava realmente com muito sentimento negativo em relação a ele. Algo que Dante gostou muito de ver. Naquele ponto, os dois já começaram a brigar, o Dante não perdeu tempo a usar sua magia gravitacional. Foi algo que a gente viu meio ele fazendo com a Vanessa, agora ele fez novamente. Dessa vez ele impediu Finral de usar sua magia. Parece que o garoto não conseguiu usar sua magia espacial e assim acabou indo pro chão. Os dois que estavam voando, graças aos novos treinamentos, foram arremessados pra baixo graças à gravidade do Dante. E depois disso a gente viu que o Yami caiu numa boa. Ele simplesmente suportou toda aquela queda gigantesca e ainda salvou o Finral numa boa, como se não fosse nada. Yami também revela que ele treinou muito durante esses últimos 6 meses que se passaram. Isso foi algo que a gente já teorizou, tava dizendo há um bom tempo, que o Yami já deve ter aquelas técnicas antigas como fracas, porque agora, neste ponto, ele deveria estar com muito mais poder, muito mais habilidade mágica, utilizando sua magia de trevas e a evolução do seu Ki. E foi realmente o que o próprio Yami disse, ele tinha muitas magias novas que ele nem mesmo tinha testado num combate real e seria a primeira vez. Um desses pontos seria uma técnica de Manazone, algo mais ou menos chamado de sangue sombrio. Depois disso, ele basicamente convoca uma magia chamada Dark Magic Black Moon, e todo o ambiente é preenchido por magia de escuridão. Basicamente ele traz a noite ao dia. Qualquer coisa acaba sendo preenchido, todo o ambiente enloitece, algo que assustou o próprio Rei de Espadas Dante. Aquela era uma magia tão impressionante que o próprio rei se assustou e disse que aquela era a proporção da magia que ele estava procurando, a magia de trevas. E depois disso, ele vai explicar o porquê que ele tá procurando pessoas de nível arcano, e mais uma vez a gente acertou a teoria sobre isso também. Como vocês sabem, como eu já expliquei em alguns vídeos do canal, a magia do Yami principalmente tem uma fraqueza muito específica, que é a velocidade. E vocês sabem que com a magia de gravidade, o Dante fica muito rápido mesmo. E isso a ponto de praticamente se teletransportar. Então ele já começando a luta contra o Yami, estava usando a velocidade como sua carta na manga. Ele iria se aproveitar da possível lentidão daquele cara, afinal contra Dante apenas usar a katana não seria muita coisa. Então ele já começa lançando uma grande pedra, um rochedo gigantesco. Então aquilo vai muito rápido em direção ao Yami, que acaba facilmente. Naquele ponto a gente percebe que até mesmo o corte dimensional, que antes era uma das técnicas mais poderosas do Yami, evoluiu muito. O corte dimensional agora ganhou uma velocidade inimaginável e simplesmente destruiu aquele rochedo como se não fosse nada. Foi como se não tivesse saído da espada do capitão, simplesmente destruiu o rochedo. O Dante se assusta mais uma vez porque aparentemente o Yami cortou o espaço. Ele levou muito sua magia de trevas e mais uma vez a gente entra num ponto que a gente já tinha conversado num vídeo anterior. A gente tava discutindo sobre as magias de nível arcano e foi quando eu comecei a citar que possivelmente as magias de nível arcano são magias que ultrapassam a magia natural da pessoa. Como por exemplo a magia da Vanessa, que era o fio vermelho, que se tornou o fio vermelho do destino. Ultrapassou o ponto natural da magia e se elevou numa outra magia. Basicamente um nível acima de tudo, o nível arcano. A mesma coisa vai acontecer agora com a Grey, que levou também a magia de transformação para praticamente uma magia da transformação da matéria, onde ela conseguia alterar a propriedade de tudo. E a gente não conhecia muito bem as causas e efeitos e também propriedades das outras magias de nível arcano. Mas agora a gente aparentemente tá descobrindo a do Capitão Yami. Não é só o corte dimensional, não. O corte dimensional foi a sua primeira técnica de nível arcano, mas agora aparentemente o poder das trevas vai muito além. É o poder de cortar dimensões. Yami seria capaz de cortar o próprio espaço
espaço não dependendo apenas das suas trevas, ou seja, alta velocidade pra este cara também. Neste ponto, já sabendo disso também, o Dante continua utilizando a velocidade, ele utiliza magia de gravidade pra ficar ainda mais rápido e também pra convocar uma espada pra enfrentar o Yami. Isso porque aparentemente ele não vai conseguir utilizar a magia dimensional daquele ponto, a magia de treva, com um inimigo muito próximo a ele, então o Dante decidiu lutar corpo a corpo bem pertinho do Yami. Ele só não imaginava que o Yami era tão rápido quanto ele numa boa. O Dante voou na direção do Yami tentando cortar muito rapidamente e o cara só segurou. Não só isso, como o Capitão Yami contra-atacava numa boa, rapidamente, e conseguia, claro, prever e contra-atacar qualquer golpe de Dante. Os dois estavam lutando exatamente no mesmo nível, mesmo Dante trapaceando. Naquele ponto, Dante percebe que aparentemente o Yami consegue prever tudo o que acontece dentro daquela mana zone que ele criou, a sua magia de escuridão, como se fosse uma própria dimensão dele. E é claro, ele também era capaz de ler o Ki. Assim mesmo, Dante estando incrivelmente veloz, aparentemente ele estava andando meio que em câmera lenta pro Yami. E assim o nosso capitão era capaz de prever todos os movimentos dele e antecipar. Mas o Yami estava muito assustado porque, mesmo lutando com tudo, o Dante estava sempre se igualando, como se ele conhecesse as habilidades do Yami, o que realmente conhecia. Então o capitão pergunta que tipo de Stalker é ele, que tipo de perseguidor ficava indo atrás dele o tempo todo. E bem, o Dante começa a dizer que sim, era basicamente isso, afinal ele era o seu objetivo. Neste ponto, o Dante começa a explicar algo que a gente já teorizou. Ele diz que o Yami era a chave para conectar este mundo com o outro. Basicamente, ele quer conectar os dois mundos. O mundo dos demônios com o mundo humano que a gente conhece. O Yami não entendeu muito bem quando ele estava falando, mas como a gente já teorizou sobre isso há um bom tempo, é basicamente o que a gente já conversou. A tríade deve ter o objetivo de quebrar todos aqueles selamentos que foram criados há muito tempo atrás, com as magias de maldição. Essas magias proibidas no passado selaram o mundo dos demônios, e os demônios não conseguiam mais escapar para o mundo humano, só alguns conseguiam escapar rastejando para fora. Mas agora, como a gente havia previsto, a tríade estava atrás de pessoas de nível arcano para conseguir quebrar o portão. Eu acredito pessoalmente que as pessoas de nível arcano seriam para ser receptáculos, e o Yami pode ser a própria chave, porque o próprio Dante está dizendo que ele consegue cortar dimensões. Então sim, o Yami deve ser um jeito fácil de quebrar os elementos, simplesmente cortando ele com a sua magia dimensional, abrindo um buraco entre a dimensão dos demônios e a dimensão humana. A gente já viu ele fazendo algo assim no passado na batalha contra o Elfo Veto, mas agora seria num nível completamente diferente. O Yami quebraria a dimensão do selo entre o mundo dos demônios e também o mundo humano. Assim os demônios poderiam escapar e trazer o caos, e eu acredito que de um jeito ou de outro isso ainda vai acontecer. Pode não ser graças ao poder do Yami, e daqui a pouco a gente vai entender porque pode não ser graças ao poder do Yami, mas realmente, como eu venho dizendo em outros vídeos, eu acredito muito que muitos demônios vão acabar escapando pro mundo dos humanos. Talvez não todos, talvez a dimensão não seja completamente aberta, mas a gente deve ter uma invasão desse nível sim. Mas a gente seguia com o que o Dante estava dizendo neste capítulo, e basicamente ele estava revelando que isso era uma coisa que ele não conseguia fazer sem o Yami, e sem aparentemente as outras pessoas de nível arcano também. Afinal, ao conhecer o Yami e ver o poder dele pessoalmente, o Dante gritava dizendo que era a primeira vez que ele tinha inveja do poder de um humano. E ele também agradecia muito, dizia que ficava feliz ao mesmo tempo, porque ele estava vendo a fúria que o Yami estava direcionando a ele. Novamente, a gente tá vendo que o Dante gosta desse tipo de coisa. E ele depois disso aumenta ainda mais a sua velocidade, enquanto diz que todos os níveis arcanos já eram dele. Todo mundo teria que trabalhar pra ele. Basicamente seguindo aquilo de que ele precisa de várias pessoas de nível arcano ao seu lado pro seu plano no futuro. E aí é claro que o Yami diz que ele tá falando besteira. Afinal, cara, ele não se importa quem é nível arcano e quem não é. Ele diz que ele gosta de cada membro do seu esquadrão por ser quem eles são e, bem, ele vai acabar com qualquer um que ficar no seu caminho. Os touros vão sempre vencer. Depois disso a gente vê que o Yami é capaz de mudar totalmente a propriedade da sua magia e ele condensa a mana zone que tinha criado em volta dele. Aí o Dante tentou atacar por trás e depois da magia condensada, aparentemente o Yami simplesmente se vira e aparece atrás do Dante também. Os dois ao mesmo tempo tentaram se cortar, mas o Yami aparentemente conseguiu atingir com as suas magias de escuridão. Assim o Dante foi pro chão. Possivelmente o Dante ainda vai conseguir lutar, porque ele não estava usando todo o seu estágio de magia contra o Yami. Na verdade ele tinha retrocedido o seu nível. Então é claro que ele vai se curar e ele vai se erguer mais forte durante o próximo capítulo. Mas mesmo ele trabalhando com mana demoníaca, eu não acredito que essa mana seja infinita. A gente tá vendo com Asta há muito tempo ele usando o poder de demônio, e o Dante também tá usando este poder, mas por muito tempo. Então pode chegar num ponto que ele acaba se esgotando e precise fugir. Talvez até mesmo porque apareçam outras pessoas pra ajudar o Capitão Yami ali naquele ponto. Porque a gente sabe que agora o Finral pode fazer várias viagens de boa, então ele pode buscar outras pessoas pra também ajudar, mesmo se o Dante acabe evoluindo seu nível demoníaco. Mas saindo um pouco das batalhas, uma coisa muito legal que a gente tá vendo é a relação do Yami com todos os membros do seu esquadrão. Ele ficou mais forte querendo proteger todo mundo, mas principalmente, ele estudou muito o que estava acontecendo com Asta, porque só de chegar lá perto da sua base e ver o Dante de longe, na mesma hora o Yami já reconheceu que aquilo era magia demoníaca, ou seja, era o mesmo padrão de magia que todo mundo estava temendo e era o mesmo padrão de magia que estava ao lado do Asta. E a gente sabe que a grande missão dos touros neste ponto nem mesmo era vencer a tríade, mas sim salvar o Asta, que tá meio que num julgamento. Eles precisavam pegar outros demônios e ele quer o Dante, ele tá vendo o Dante como um grande alvo. E tudo ficou muito pior porque o Dante ousou levantar a mão pros membros do esquadrão do Yami, e ainda deixou o Gauch ali no chão e o Asta também, então ele realmente não tinha chance nenhuma, ainda mais sem usar todo o seu poder demoníaco. O problema é que eu acredito que se o Dante levar muito seu poder, seria mais ou menos o que aconteceu com Asta
ameaça também. Ele acabaria perdendo o seu próprio controle, e assim a magia demoníaca tomaria conta do seu corpo integralmente. É claro que uma luta como essa não duraria apenas um capítulo. O Yami tá muito poderoso, incrivelmente poderoso, como eu imaginei que estaria, mas o Dante ainda não mostrou seu poder integral, e se ele aceitou continuar lutando contra o Yami daquele jeito, sem se elevar, é que possivelmente ele tem alguma carta na manga ainda. Então eu acredito que algo vai acontecer e os touros ou o Dante vai ter que se retirar dali. Possivelmente ou o Dante vai ficar sem mana, ou ele vai entrar num estágio tão possuído que ele começaria a destruir tudo, a ponto dos touros precisarem fugir daquele ambiente pra não serem destruídos. Porque sim, a gente viu com Asta, mas não só com Asta, a gente viu com Zeno anteriormente também. Quanto mais a pessoa utiliza o seu poder demoníaco, mais insana ela vai ficando, e mais inconsequente também. Então se o Dante tem que levar 80% do seu poder, ele possivelmente vai estar brutal, e se ele passar disso, que possivelmente ele é capaz, ele deve ceder completamente ao seu demônio interior e aos instintos também, o que seria extremamente perigoso. E aí entra a importância do Finral neste ponto. Naquele momento ele não estava conseguindo usar sua magia espacial, mas possivelmente o Yami vai dar um jeito dele conseguir usar para que todo mundo pudesse escapar ali. Afinal, pro Yami não importa se ele consegue lutar ou vencer o Dante, o que importa é que tem muitos dos seus companheiros ali caídos, feridos e bem, ele precisa salvar todo mundo. E se ele precisar fugir para fazer isso, é claro que ele vai fazer sem pensar duas vezes. O mais importante são com certeza os membros do seu esquadrão, e o Yami facilmente abriria mão de uma vitória para isso. Afinal, bem, ele é o líder dos touros, o capitão de nível arcano. Mas essa foi a Hal e é muito legal bater papo com vocês sobre tudo que tá rolando em Black Clover. Muito em breve a gente vai ter a review completa aqui no canal e eu conto com vocês aqui de novo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!